Olá, meu nome é Lucidalva, sou casada, formada em técnico de contabilidade, fiz também pedagogia e pós-graduada em contabilidade. Vou compartilhar com vocês um pouquinho dessa minha experiência profissional e também contar um pouquinho sobre a minha experiência de vida. Comecei a trabalhar aos 15 anos, inclusive no escritório que hoje sou sócia. Este começo de trabalho foi uma questão muito gratificante para mim, porque a gente vim de uma família humilde, mas nunca me faltou o necessário, roupa, mas a gente tem vontade de ter o próprio dinheiro, de poder comprar algumas coisas a mais. Nessa época a gente nem pensava em ter uma profissão, porque a mulher ela foi educada para ser uma dona de casa, né? Mas era necessário trabalhar para muitas vezes ajudar em casa e também para poder custear o nosso estudo. Então muitas das minhas amigas pararam, né, se casaram e se tornaram donas de casa. Mas eu sempre achei muito importante dar continuidade aos meus estudos e também continuar a exercer essa tarefa fora de casa. Então eu comecei a trabalhar aos 15 anos, aprendi muito, comecei, como a gente fala, né, lá de baixo, não foi pelo teto, foi pelo alicerce, e as coisas foram acontecendo. À medida que a gente vai se dedicando, que a gente vai dando importância, realizando o trabalho com amor, com dedicação, com boa vontade, a remuneração ela se torna uma consequência. Então, esse trajeto entre o entrar e o se tornar sócia foi um trajeto longo, não foi conquistado do dia para a noite. Foram muitos anos de trabalho que foram coroados com essa oportunidade de me tornar sócia de uma coisa que eu sempre gostei, que eu aprendi a fazer, que fez parte de toda a minha vida. E também eu tive pais que sempre me incentivaram a estudar, mas também a trabalhar, porque isso é muito importante. Eu não tive a oportunidade de fazer uma faculdade fora, porque por condições financeiras, mas eu procurei, dentro do que eu podia fazer, do que estava ao meu alcance, ter um ensino superior, não simplesmente para mostrar que eu tinha, mas porque aquilo era importante para mim como pessoa. Me casei, tive filha e continuei a trabalhar. Tive minha mãe que me apoiou muito, cuidando da minha filha, o que fez com que eu voltasse a trabalhar com mais segurança. Então foi uma série de etapas que a gente vai vencendo no decorrer do tempo e que nos fortalecem para os embates que a vida nos traz. E a gente começa também a perceber o nosso valor como esposa, como mãe, como mulher que trabalha fora, que tem jornada dupla, às vezes até tripla, mas que nos enriquece.
mas nos enriquece desde que haja respeito pela nossa família, pelo nosso esposo, pelos nossos filhos, pelos nossos pais. Isso é o que verdadeiramente faz com que a gente prossiga, com que a gente não abandone os nossos sonhos, com que a gente lute cada vez mais para construir uma vida mais feliz, para que a gente seja uma pessoa realizada, com equilíbrio em tudo aquilo que a gente for fazer. E a mulher vem cada vez mais conquistando espaços. Percebemos que antigamente era diferente. A mulher ficava somente em casa, no cuidado dos filhos, no cuidado da casa, mas com o passar do tempo, a gente percebeu que houve uma modificação. Por necessidade, foi necessário também que a mulher saísse para ter uma profissão, para trabalhar, embora ela não tenha recebido o devido valor. Em muitos países, as mulheres fazendo a mesma carga horária que os homens, elas recebem menos. Sem contar que sempre foi submissa, sempre deveu obediência, sempre foi obrigada a manter muitas situações de aparência, mas aos poucos ela foi tomando consciência de que aquela situação não era agradável e nem correta. E através de muitas lutas, através de muitas renúncias, ela foi conquistando o seu valor, enfrentando dificuldades, mas ela foi conquistando o seu lugar ao sol. E voltando um pouquinho nesse tempo de trabalho, como experiências de vida que eu tive a oportunidade de passei por uma experiência que me marcou bastante, mas que também foi como um renascer para outros aspectos da minha vida, outras qualidades que a gente tem dentro da gente e que de repente a gente não valoriza, né? Há praticamente 9 anos atrás, eu passei por um câncer de mama e me assustei quando tive o diagnóstico, como todas as mulheres, como todas as pessoas, né? Seja homem ou seja mulher que tenha um diagnóstico, a gente fica assustado. E em alguns momentos, antes do início, eu falei, nossa, agora todos os meus sonhos, tudo aquilo que eu desejava para minha vida, profissionalmente e também como mãe, como esposa, eu imaginei que estava indo por água abaixo, que eu iria perder tudo aquilo. Mas qual não foi a minha surpresa, que foi um dos períodos em que eu aprendi a me ver da maneira como realmente eu era, sem máscaras, sem alegorias, sem enganos, sem... como que eu vou poder colocar, sem expectativas. Eu fui aprendendo a viver dia após dia, um dia após o outro, e comecei a perceber o valor daquele trabalho, porque o trabalho, ele me ajudava a colocar os meus pensamentos em ordem e não me deixar levar por pensamentos negativos. Então foi um período em que aprendi
a valorizar ainda mais aquilo que eu já gostava de fazer. Até mesmo na minha casa, até mesmo os afazeres domésticos, a gente vai começando a ver de uma outra forma. E os nossos sonhos são eles que nos impulsionam, né? A nossa confiança, o nosso desejo de melhora, a nossa confiança primeiramente em Deus é que vai nos dando esse poder, essa vontade de vencer e de continuar e de melhorar, né? Poderíamos colocar assim: resistir para prosseguir. Nós resistimos a alguns momentos de dificuldade para mais tarde prosseguirmos com os nossos sonhos, com os nossos desejos, com toda aquela vontade de vencer, sejam quais forem as dificuldades pelas quais nós passamos. Então, hoje, se me perguntarem o que representou, né, esse trabalho na sua vida, não somente como realização profissional, ele foi muito mais que isso, assim como a minha família, assim como todos os recursos que eu recebi foram muito importantes para chegar aonde hoje eu estou. Muitas vezes nós nos iludimos querendo um emprego que nos dê muito dinheiro, nos dê uma posição social, querendo uma profissão que nos dê um retorno financeiro. Mas existe algo mais importante, que é a nossa realização como pessoa. Fazer aquilo que nós temos aptidão para fazer, aquilo que nós gostamos de fazer, que nos realizamos fazendo. O dinheiro, ele é uma consequência, a remuneração é uma consequência. Então, obter o respeito das pessoas, respeitar as pessoas, tudo isso é muito importante. E tudo isso é que faz a diferença nas nossas vidas. Então, iniciar um trabalho, iniciar um afazer, uma ocupação desde cedo, com o estudo, se dedicar, procurar sempre o lado nobre das coisas, o lado bom, né? Crescer através do trabalho, não com ilusões, não com uma vida fácil, porque nada é fácil, tudo exige esforço. O único lugar em que sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Na vida real não é assim. Então, para você que está me ouvindo, eu gostaria de partilhar esta experiência. Não abandonem os sonhos, não desacreditem da vida. É necessário que nós abençoemos a vida para que a vida também nos abençoe. Acima de tudo, tenham confiança em vocês. Lembrem-se que todos temos condições de vencer as dificuldades. Os problemas não foram feitos para nos derrubar, mas para nos fortalecer, para que nós tenhamos cada vez mais a coragem, a determinação em continuar. Então, se você está iniciando um estudo, um trabalho, dedique-se, faça com boa vontade. E as mulheres que têm essa jornada dupla, sintam-se orgulhosas, no bom sentido. Como é bom saber que você é capaz. Não se sinta menosprezada, seja qual for o seu trabalho. Não dê ouvido a considerações inúteis,
às vezes há palavras que machucam. Não. Você pode. Você tem esse poder em suas mãos. Por quê? Porque nada muda fora da gente se nós não mudarmos dentro de nós. Então precisamos tomar posse desse recurso maravilhoso que está dentro de nós, para que nós possamos trilhar um caminho melhor e nos realizar como pessoa humana, contribuindo com o nosso trabalho, que ele seja pequeno, que ele seja médio, que ele seja grande, que nós possamos sempre contribuir para que a situação melhore, para que as pessoas ao nosso redor melhorem também. E a mulher, ela tem essa capacidade, de abrandar as coisas, ela tem essa capacidade de contornar as situações, de resolver de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais calma, porque ao longo dos anos ela sofreu muita humilhação, ela foi muito discriminada, muito agredida, muito maltratada, e ela foi sublimando, ela foi renunciando a muitas coisas e transformando o coração, o sentimento sempre para o bem. Então é uma questão muito importante, é um recado que vale para todos, mas principalmente para você, mulher. Seja qual for o problema que você esteja enfrentando, não desista, não pare para ficar pensando, ai, se não tivesse, não. Erga a cabeça, confie em Deus e confie em você. Você pode e você consegue. Era esse o meu recado. Agradeço por compartilhar com cada uma de vocês a minha experiência, que como tantas foram experiências difíceis, mas possíveis de atravessar. Um beijo, fiquem com Deus e feliz Dia das Mulheres, feliz mês das mulheres. Um abraço, muito obrigada.